Tem crente animado aí? Cheio de fé? Aleluia, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor, porque nos permite estar aqui nessa noite, na sua presença, sabe, exercendo e colocando em ação aquilo que Ele nos deu, uma das coisas que Ele nos deu de mais precioso, que é a fé, amém? Diga, a fé é algo que Deus nos deu de mais precioso. Sabe, queridos, Deus nos dotou de fé. A palavra do Senhor diz lá em Efésios capítulo 2 que pela graça nós somos salvos por intermédio da fé. Aí fala assim, isso não vem de vocês, é dom de Deus. A graça é uma ação de Deus para nos salvar. E quando nós colocamos nossa fé em ação, crendo nessa graça, que é esse favor, esse presente que Deus nos deu, através do seu Filho Jesus, nós somos salvos. Mas a Bíblia vai falar que nem mesmo a fé vem de nós. Ele fala assim, isso não vem de vocês, é dom de Deus. A fé é um dom que Deus dá para você, amém? Então, você pode pedir a Ele, Senhor, me dota do dom da fé. Dá o dom da fé, eu quero crer. Eu quero, sabe, crer sem duvidar, para me alcançar, sabe, coisas que as minhas forças não podem, que as minhas forças não alcançam, para que eu possa alcançar coisas impossíveis. Você crê nisso? Amém? Quero louvar a Deus pela vida de cada um de vocês, pela vida do pastor Ana, da pastora Ana, que tem conduzido e pastoreado essa igreja no temor e na unção do Espírito Santo. E é um privilégio mais uma vez estar aqui com vocês. E quero compartilhar a palavra em Marcos capítulo 9. Abra sua Bíblia em Marcos capítulo 9. Porque nessa noite Deus quer ministrar a sua vida, a nossa vida. Marcos capítulo 9. Abra aí a sua Bíblia. Você já encontrou? Acompanhem comigo, Marcos capítulo 9, versículo 14, Marcos 9, 14, diz assim o texto bíblico: e quando chegaram onde estavam os outros discípulos, viram uma grande multidão ao redor deles e os mestres da lei discutindo com eles. Logo que o povo viu Jesus, ficou muito surpreso e correu para saudá-lo. Perguntou Jesus: o que vocês estão discutindo? Um homem no meio da multidão respondeu: mestre, eu te trouxe o meu filho, que está com um espírito que o impede de falar. Onde quer que o apanhe, joga-o no chão, e ele espuma pela boca, arranja os dentes e fica rígido. Pedi aos teus discípulos que expulsassem o espírito, mas eles não conseguiram. Respondeu Jesus: ó geração incrédula, até quando estarei com vocês? Até quando terei que suportá-los? Tragam-me o menino. Então eles o trouxeram, e quando o espírito viu Jesus, imediatamente causou uma convulsão no menino. Este caiu no chão e começou a rolar, espumando pela boca. Jesus perguntou ao pai do menino: há quanto tempo ele está assim? Desde a infância, respondeu ele. Muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para matá-lo. Mas se podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Se podes, disse Jesus, tudo é possível àquele que crê. Imediatamente, o pai do menino exclamou: creio,
ajuda-me a vencer a minha incredulidade. Pai, nós estamos diante da Tua palavra, e a Tua palavra, meu Deus, é tudo o que nós precisamos. A Tua palavra gera vida em nós. O Senhor mesmo disse que nem só de pão viveríamos, mas sim de toda a palavra que sai da Tua boca. Nós queremos que a Tua palavra é alimento para as nossas vidas. Nós queremos que a Tua palavra, ela é viva e é eficaz. Nós cremos que a Tua palavra é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminhar. Ah, meu Deus, passarão céus e terras, mas a Tua palavra jamais passará. O Senhor mesmo disse que seca-se a erva, caem as flores, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Eu quero te pedir nessa noite, meu Deus, ministra as nossas vidas. Fala a cada coração nessa noite, meu Deus. E veja, Senhor, que eu te peço, em o nome de Jesus. E você diz amém. E aplaude bem forte Jesus pela sua palavra. Glória a Deus. Glorifica também você que está em casa, nos vendo pelas redes sociais da igreja. O milagre vai chegar até você também aí onde você está, em nome de Jesus. A mensagem de hoje tem como um tema, lembre-se. Diga para o seu irmão, lembre-se. Diga mais forte, diga, lembre-se. Tudo é possível ao que crê. Tudo é possível ao que crê. E sabe, queridos, em Hebreus, no capítulo 11, a palavra do Senhor, o próprio Deus, inspira o escritor a definir fé. E ele começa a dizer que a fé é o firme fundamento das coisas que nós esperamos e a prova das coisas que nós não vemos. Pois por meio da fé, os antigos alcançaram bom testemunho. Pela fé, nós cremos que o mundo foi criado pela palavra de Deus, de forma que aquilo que se vê não é feito do que é aparente. Sem fé é impossível, diga assim, sem fé é impossível agradar a Deus. Mas veja que o que se torna impossível sem fé não é somente agradar a Deus. O que torna-se impossível sem fé são todas as coisas. Porque a incredulidade é o combustível para as impossibilidades. A incredulidade é combustível para a impossibilidade. Da mesma forma que a fé é o alimento, é o que nos faz conquistar todas as coisas, a falta de fé, nos impossibilita de alcançarmos aquilo que nós almejamos em Deus. E a incredulidade, uma vida de incredulidade é uma vida de impossibilidade. Você não alcança nada, você não consegue nada, porque você não acredita que pode alcançar. Você não age em fé, você não crê, você não confessa e você não age conforme aquilo que Deus tem te ensinado na sua palavra. E tem tanta gente que, até vive uma vida cristã, uma vida com Deus, aceitou Jesus como seu Senhor e Salvador, mas vive uma vida de impossibilidades. Vive uma vida, de não conquista, de derrotas, de fracasso, por quê? Porque não crê, não confia. Pensa que, os seus sonhos, as suas necessidades são, algo muito grande para Deus fazer. Tem gente que não quer desgastar Deus. Há pessoas que pensam que, poxa, eu vou incomodar Deus com esse meu pedido. Tem gente que, acha que vai quebrar Deus se pedir alguma coisa. Não, vou pedir isso não, que isso aqui é grande demais. De repente eu vou quebrar Deus, eu vou levar Deus à bancarrota, à falência.
Então eu não vou pedir isso para Deus não, porque o que eu quero é muito. Sabe, e a gente cria em nós, sabe, uma vida de impossibilidades, porque nós não temos, sabe, a confiança e a fé de pedirmos a Deus coisas, sabe, difíceis mesmos, coisas impossíveis para Deus mesmo. É interessante que em Gênesis no capítulo 18, o Senhor aparece para Abraão, e aí Deus fala assim: Abraão, eu voltarei aqui com você na primavera, e Sara, a sua mulher, terá um filho. E a Bíblia diz que Sara escutava a entrada da tenda. Sara estava atrás da tenda escutando a conversa de Deus com Abraão, olha só. E Deus fala assim: olha Abraão, eu vou voltar aqui na primavera, e Sara dará à luz a um filho. E Sara o quê? Estava o quê? Ouvindo atrás da porta. Que coisa feia. A Bíblia diz assim: Abraão e Sara já eram velhos, diga velhos. Abraão e Sara. E Sara já tinha, o texto vai dizer, e Sara já tinha passado da idade de ter filhos. Ou seja, Sara já não mais ovulava. Por isso, Sara o quê? Riu consigo mesma. Sara o quê? Riu consigo mesma. Sara riu consigo mesma e pensou: depois de já estar velha e o meu esposo já idoso, ainda terei prazer? Mas o Senhor ouviu e disse a Abraão: por que Sara riu? Por que Sara riu, Abraão? E disse: poderei eu realmente dar à luz agora que sou idosa? Por que, Abraão? Existe alguma coisa impossível para mim? Existe alguma coisa impossível para Deus? Às vezes nós estamos como Sara. Nós estamos, sabe, servindo a Deus, vivendo em obediência a Deus. Veja que Sara está em obediência a Deus, porque ela está com Abraão. Eles saíram da sua terra, eles peregrinaram pela terra que depois eles tomaram por herança. Eles estavam em obediência a Deus, mas, sabe, Sara vivia incredulidade no seu coração. Sara pode dizer, sabe, ela dizia assim: olha, Deus pode fazer muitas coisas. Deus deu a vitória a Abraão, Deus abençoou Abraão, Deus abençoou a minha vida. Deus deu vitória a Abraão diante dos reis que levaram Ló com ele. Deus deu vitória ao meu esposo Abraão. Foi Deus que deu. Ela cria em algumas coisas, mas quando chegava na questão do filho, porque Sara já era algo impossível para ela, ela disse assim: aí é impossível, aí Deus não pode fazer. Você percebe que às vezes nós estamos no mesmo caminho de Sara. Nós estamos servindo a Deus, obediência a Deus, e nós cremos que Deus já fez algumas coisas por nós, que Deus pode fazer outras coisas por nós, mas tem coisas na nossa vida que a gente desacredita. Tem áreas da nossa vida que a gente acha que Deus não pode agir. São coisas que aos nossos olhos são impossíveis, e que a gente pensa assim: isso Deus não vai fazer. Talvez porque a gente acha que não é importante, ou porque talvez a gente também ache ou pense que Deus não vai cumprir a promessa dele. Mas, queridos, Deus fala a Abraão: por que Sara riu? Por que Sara está pensando assim? Há alguma coisa impossível para o Senhor? Diga para o seu irmão, diga: não há nada impossível para Deus. Diga para o seu irmão: você é profeta de Deus nessa noite. Ei, igreja, te anima. Olha para o teu irmão cheio de fé, diga assim: ei, meu irmão, não existe nada que Deus não possa fazer por você. Nada é impossível para Deus. Não é, queridos. Eu vim essa noite aqui neste lugar para que a sua fé seja ativada, para que a sua fé seja aumentada,
para que você saia daqui nessa noite crendo, sabe, em coisas grandes, em coisas maiores, para que você saia daqui crendo que Deus pode fazer aquilo que por você parece que está perdido, que, sabe, não tem mais jeito, pastor, eu já desisti, eu nem peço mais, pastor. Você vai sair daqui crendo, você vai sair daqui crendo e orando, esperando no Senhor. Passe o tempo que passar, Deus vai agir e Deus vai cumprir a promessa. Aleluia, aleluia. Porque o que? Tudo é possível ao que crê. Tudo é possível ao que crê. Em Hebreus capítulo 11, está registrado histórias tremendas, de homens e mulheres que se destacaram em suas gerações. E todos esses homens e mulheres, citados em Hebreus 11, todos eles tinham algo em comum. E o que eles tinham, o que era em comum na vida deles era o quê? Diga a fé. A fé. Eram homens e mulheres de fé. Em Hebreus capítulo 11, 32, o escritor, depois de citar uma lista de heróis da fé, ele vai dizer: o que direi mais? O que eu vou dizer mais? Não tenho tempo para falar de Gideão, Baraque, Sansão, Jefté, Davi, Samuel e os profetas, os quais, por meio da fé, conquistaram reinos, praticaram justiça, alcançaram o cumprimento de promessas. Ei, eu vim essa noite para te dizer que você, pela fé, você vai conquistar reinos. Eu vim nessa noite para te dizer que por meio da fé você vai alcançar cumprimento de promessas. Eu vim nessa noite para te dizer que por meio da fé você vai fechar a boca daqueles que querem te devorar, te destruir. Eu vim nessa noite para te dizer que por meio da fé você vai apagar o poder do fogo, das chamas. Está incendiando, sabe, a coisa está pegando fogo na tua casa. Você olha, não tem jeito, o fogo está se alastrando, vai destruir a tua família, a tua casa, o teu lar, vai destruir os teus bens, vai destruir, sabe, tudo que você tem. E por meio da fé você vai apagar o poder das chamas. Você vai dizer: ei, para, inimigo, você não vai destruir minha casa, você não vai destruir minha família, você não vai destruir os meus sonhos, você não vai destruir o que Deus tem me entregado. Por meio da fé você vai apagar o poder das chamas. Por meio da fé você vai escapar. Diga: eu vou escapar. Você vai escapar, quer dizer, ei, você não vai morrer, você vai escapar. Por meio da fé você vai tirar força na fraqueza, e você vai colocar em fuga aqueles que vêm contra você. Veja que o texto fala de fé. Por meio da fé nós conquistaremos, nós faremos, nós alcançaremos, nós fecharemos, nós escaparemos. Por meio da fé nós faremos, nós nos tornaremos, pela fé. Pela fé. Em Gênesis, no capítulo 15, versículo 1, diz o texto assim: depois dessas coisas, o Senhor falou a Abraão, numa visão: não tenha medo, Abraão, eu sou o teu escudo, grande será a sua recompensa. Mas Abraão perguntou: ó soberano Senhor, que me darás se continuo sem filhos? E o herdeiro do que possuo é Eliezer de Damasco. E acrescentou: tu não me deste filho algum, um servo da minha casa será o meu herdeiro. Então o Senhor deu-lhe a seguinte resposta: seu herdeiro não será esse,
um filho gerado por você mesmo será o seu herdeiro. Levante-se, saia para fora da sua tenda, olhe para os céus e conte as estrelas, se é que podes. E prosseguiu: assim será a sua descendência. Em Romanos capítulo 4, versículo 17, diz assim, como está escrito: eu o constituí pai de muitas nações. Abraão é o nosso pai aos olhos de Deus. Ou seja, a Bíblia diz que ele creu, e a Bíblia diz que Deus agiu na vida de Abraão, de forma que, sabe, Deus deu vida às coisas que estavam mortas, e chamou à existência aquilo que não existe, como se já existisse. Veja, queridos, que Abraão havia recebido uma promessa de Deus, e ele creu. Lá, anos atrás, Deus promete algo para ele, e ele crê em Deus, e ele sai da sua terra, da casa do seu pai, da sua parentela, e ele sai porque ele crê, porque ele confia em Deus, e ele vai e peregrina por uma terra, ele sai crendo. Diga, ele sai crendo. Diga mais forte, diga, ele saiu porque creu. Mas com o passar do tempo, a promessa não se cumpriu, e Abraão foi o quê? Meio que duvidando. Abraão foi duvidando, porque ele começou crendo, ele começou confiando, e aí os anos foram se passando, a promessa foi demorando aos seus olhos, e aí ele começou a duvidar, ele começou a esmorecer na fé, ele começou, sabe, a duvidar da promessa de Deus. Ele de alguma forma cria, mas no íntimo do seu coração ele duvidava. E como? Assim, pastor, como é que o senhor pode dizer que Abraão duvidou, se a Bíblia diz que ele é o pai da fé? Quando Sara oferece a sua serva para ele, para que ele gerasse um filho nela, ele aceitou. Ele aceita, e quando ele aceita se deitar com a serva, gerar um filho na serva, é porque ele está duvidando que Deus poderia dar um filho, sabe, um filho através de Sara, e ele duvidou. Então, sabe, quando Abraão, entra dúvida no coração de Abraão, Deus entra em cena. Deus aparece para Abraão, não é? Depois de 24 anos, Deus aparece para ele quando ele tinha 99 anos agora, Sara com 75 anos, e Deus, o que é que Deus faz? Deus muda o nome de Abraão. Deus fala assim, e a partir de hoje, você não será mais chamado Abraão, que significa pai honrado. O seu nome será Abraão, que significa pai de nações. A partir de hoje, o seu nome não será mais pai honrado, mas pai de nações. E agora, Abraão, que antes era apenas pai honrado, e agora Abraão, pai de nações, ele tem que sair dessa conversa com Deus, e ele tem que, sabe, falar que o seu nome agora é diferente, porque ele sai dali, e as pessoas dizem, Abraão, vem cá, ele fala assim, não, meu nome agora não é Abraão, meu nome agora é Abraão. E quantos sabem que para o judeu, nessa época, principalmente, o nome é muito importante. Então ele começa a declarar aquilo que Deus falou a seu respeito. Abraão, não, meu nome não é mais pai honrado, meu nome agora é pai de muitos filhos, pai de multidões. Ah, é. E Abraão começou o quê? A falar, a confessar, a repetir aquilo que Deus havia falado com ele. Abraão começou a dizer assim, olha, meu nome é Abraão, é pai de muitos filhos.
meu nome é Abraão, é pai de muitos filhos. E isso foi sarando, isso foi renovando a fé de Abraão. Porque quando a nossa fé está abalada, quando nós não estamos acreditando muito naquilo que Deus nos prometeu, o segredo é, sabe, o remédio é confessar ou falar diariamente aquilo que Deus falou que faria nas nossas vidas. É isso que você tem que falar. Você tem que dizer, sabe, eu estou restaurado, estou curado. Sabe, a palavra do Senhor diz isso sobre a minha vida, e diz que as promessas se cumprirão, e você vai confessando a palavra de Deus, e você vai declarando aquilo que Deus já te falou, e você vai falando aquilo que Deus tem te prometido, e você vai declarando aqui, sabe, aquilo que Deus já falou, sabe, sobre a sua vida, a bênção que Ele vai fazer, as promessas que Ele vai cumprir, e você vai falando, queridos, e quando você fala como Abraão, quando você incorpora aquilo que, sabe, Deus falou a seu respeito, e você já não tem mais dúvida disso, a promessa acontece. A promessa vem, porque no capítulo 18 vai dizer que Deus, capítulo 18 de Gênesis, vai nos dizer, olha só o que diz em Gênesis 18. Gênesis 18, Gênesis 21, aliás. O Senhor foi bondoso com Sara, como lhe dissera, e fez por ela o que prometera. Sara engravidou e deu um filho a Abraão em sua velhice, na época fixada ou determinada por Deus em sua promessa. Diga assim, há uma promessa de Deus. Diga assim, há uma promessa de Deus, mas essa promessa tem um tempo determinado por Ele. E Sara engravidou na época determinada ou fixada por Deus na sua promessa. Tem uma promessa, e dentro dessa promessa Deus o quê? Fixa. Deus estabelece uma época, um tempo. Não é o seu tempo, não é o meu tempo, mas há um tempo que Deus estabeleceu, que Deus fixou, e vai acontecer. Por isso, queridos, passa o tempo que passar. Ah, pastor, Deus prometeu e parece que a coisa está piorando, porque, veja bem, se Abraão sai novo da sua terra, com idade para gerar filho ainda, e o tempo passa, e ao invés da promessa parecer estar se aproximando, está se distanciando, porque parece que é assim. Às vezes Deus tem promessa para mim, para você, Deus fala coisas para nós, Deus nos faz promessas, tem coisas que a gente tem orado, sonhado, e parece que o tempo vai passando e vai distanciando, porque vai ficando mais difícil, aos nossos olhos fica mais difícil, quanto mais tempo passa, mais difícil fica. Aí Deus fala assim, tem algo impossível para mim fazer? Será que tem alguma coisa impossível para eu fazer na sua vida? Será que eu não posso fazer, mesmo que seja difícil, mesmo que seja impossível aos seus olhos? Será que eu não posso fazer? Claro que pode, querido. Deus pode mudar, Deus pode transformar, Deus pode trazer à existência aquilo que nem existe. Deus pode criar algo novo em você, só para abençoar você. Deus pode criar algo só para abençoar você. Deus pode abrir uma porta onde não tem porta. Deus pode fazer, sabe, queridos, algo pela sua vida que, sabe, ninguém nunca viu, só para abençoar a sua vida. Só para abençoar a sua vida. Veja só, pela fé nós cremos que o mundo foi criado pela palavra de Deus, de forma que aquilo que nós enxergamos, aquilo que nós vemos, não é feito o que aparenta. Deus pode fazer na sua vida, sabe, e você dizer, meu Deus, eu pensei que era feito assim, na minha mente isso tinha que ser feito assim, assim, assado, mas aconteceu totalmente diferente, porque Deus pode fazer. Deus pode fazer. Deus pode fazer de maneira que você não espera. De repente Deus
Estabelece o tempo, diz, hoje Deus vai abençoar a sua vida, vai fazer, e sabe, você vai dizer, meu Deus, eu nem esperava, eu pensei que fosse de outra maneira que Deus fosse fazer. E Deus faz a sua maneira, e Ele faz como quer, da forma que Ele quiser, no tempo que Ele quiser. Sabe, queridos, e não há nada que Ele não possa fazer. Sabe, não precisa ter tempo. O tempo deve estar, sabe, favorável. A época deve ser favorável. Não precisa disso. Deus pode fazer. Sabe por quê? Jesus diz, porque tudo é possível que crê. Não é se Jesus pode. Não é se Deus pode fazer isso na sua vida. Não é se Ele pode mudar a condição que você está vivendo, a pessoa. Não é se Ele pode transformar essa vida. Não é se Ele pode te dar isso que você está pedindo. Não é se Ele pode curar essa enfermidade. Não é se Ele pode transformar essa situação. Não. A pergunta é, você crê? Você crê? Porque tudo é possível que crê. Quando você decide viver uma vida de fé, você começa a viver uma vida de possibilidades. Nada é impossível para você. Nada se torna impossível para você. Nada se torna impossível para você. Creia, querido. Creia. Porque de repente você começa a crer. Você começa a confiar e dizer, Senhor, eu creio. Eu não duvido nem um milímetro, eu não duvido nada, porque o Senhor pode. E eu creio que o Senhor pode fazer. Agora, sabe o que é o melhor? É que Jesus não só pode fazer, mas Ele quer fazer. Porque aí Jesus fala assim, se eu posso, claro que eu posso. Você crê? Senhor, eu creio, mas me ajuda na minha incredulidade. Jesus fala assim, tudo bem, traga o menino. E Jesus cura o menino. Em outro texto, um leproso chega para Jesus e pergunta assim, Senhor, o leproso é diferente, ele crê que Jesus pode, ele duvida se Jesus quer fazer. Senhor, se tu quiseres, eu sei que tu pode, mas se tu quiser, o Senhor pode me limpar. Jesus fala assim, eu quero, seja limpo. E ele foi limpo. Então veja que às vezes nós barramos nisso, às vezes nós não cremos que Jesus pode, porque nós achamos que o nosso pedido é demasiado grande, ou às vezes a gente pensa que Jesus não quer, e tudo isso gera dúvida no nosso coração. Então nessa noite eu vim para dizer que Jesus não só pode, como quer. Senhor, eu sei que tu podes, eu sei que tu quer, e eu creio, e eu confio, e eu vou continuar orando, para que isso aconteça, para que esse milagre aconteça. Eu não sei qual milagre você quer, de repente, a cura de uma enfermidade, a transformação de alguém, a mudança na tua família, na tua casa, uma porta aberta, talvez algo material. Pastor, eu posso pedir, pastor? Queria tanto uma casa. Pode. Eu posso pedir, pastor? Pode. Claro que pode. Jesus não colocou limites. Ele falou assim, peçam, vos será dado, busquem e encontrarão, batam e a porta lhe será aberta. Peça. Às vezes nós temos timidez em pedir, dificuldade em pedir. Você já viu um filho que tem dificuldade de pedir coisa para o pai? Às vezes você é esse filho. Não vou pedir não, acho que meu pai, vou incomodar meu pai. Esses dias lá em casa eu peguei um filho assim, o João, muito respeitoso, não quero incomodar o papai dele, né? Porque o João, além de filho, é discípulo da minha equipe.
Então João, pai, o senhor vai sair? Disse, por que, meu filho? Não, porque se o senhor for sair, aí eu ia com o senhor para me cortar o cabelo, e o senhor me deixava em tal lugar cortar o cabelo. Eu disse, meu filho, tu é filho, não precisa eu sair para te levar. Me peça, papai, pai, tem como o senhor me levar em tal lugar, cortar o cabelo? Porque você é filho. Se eu não puder te levar, eu vou dizer, meu filho, agora não, vou te levar daqui a pouco. Mas você não tem que ter vergonha de pedir, dificuldade em pedir. Não, você não pode. Pai, eu preciso. Paizinho, eu queria tanto isso. Pai, sabe que Deus tem respondido as orações minhas, de coisas, sabe, necessidades, detalhes, coisas, sabe, grandes e pequenas, que eu peço para Deus. Deus, eu queria isso, eu queria fazer isso, queria ter essa, sabe, condição disso. Eu queria, sabe, poder fazer isso, meu Deus. Esse ano eu vivi uma experiência maravilhosa com Deus. Porque na igreja, de repente, um dos meus discípulos, no final do ano, deu uma palavra de oferta. E ele falou assim, ó, sabe, essa oferta aqui é pela sua descendência, é pelos seus filhos. Eu estava no dilema, sabe, em relação ao meu filho, ao João, sabe, destino dele, acabou o ensino médio, Deus me dá, conduz, Senhor, não seja a minha vontade, mas a tua vontade, meu Deus. Leva o João para a tua perfeita vontade. É o que o Senhor quer e não o que eu queira, não o que a mãe dele queira, não o que ele quer, mas o que o Senhor quer que seja. E eu, sabe, nesse sentido, orando. E Deus fez um milagre, queridos. Eu me levantei naquele dia, meu discípulo falou assim, faça uma oferta pelos seus filhos, pela sua descendência. Eu me levantei cheio de fé, e sabe, dei uma das melhores ofertas que eu já dei na minha vida. Entreguei no altar do Senhor. Senhor, isso aqui é pelo destino do meu filho. Meu Deus, é pela provisão do Senhor. Porque Ele queria fazer algo e, sabe, as nossas condições, era impossível fazer. Era impossível. Impossível. E já estava indo para o plano B, porque aquilo que ele queria, sabe, meu filho, não dá, não tem condições. Queridos, os meses se passaram. Passou de dezembro, janeiro e fevereiro. Deus abriu uma porta que nunca tinha sido aberta. Escute uma coisa, uma porta que nunca tinha sido aberta. Deus escancarou uma porta para o João que nunca tinha sido aberta, nunca antes na história. Pode ser que daqui para frente vai abrir outras portas dessa, mas antes não tinha. Era algo aos nossos olhos impossível. O João ganhou uma bolsa na faculdade mais cara de Rio Branco. Uma porta que se abriu do nada. E eu disse, meu Deus, nunca vi isso. E Deus fez me lembrar. Fé. Diga fé. Diga fé. Diga tudo é possível ao que crer. Fique de pé no seu lugar. Fé. Hoje você vai chegar diante de Deus como aquele filho cheio de temor e de medo. Vai pedir. Não, você vai chegar com confiança, dizendo, Senhor, o Senhor sabe que eu preciso, que eu quero. Meu Deus, e eu sei que o Senhor pode, eu sei que o Senhor quer me abençoar, porque eu sou teu filho, porque eu sou teu. E você vai vir cheio de fé, porque a pergunta não é se Jesus pode, é se você crê. E você vai ver que de repente algo vai acontecer. Algo vai acontecer. Algo vai acontecer nessa noite. E Deus vai fazer. E Deus vai operar. E Deus vai entregar. E Deus vai abrir. E Deus vai curar. E Deus vai transformar a situação. Você vai ver, querido. Você vai testemunhar no altar. Você vai testemunhar. Feche seus olhos. E diga, Senhor, eu creio.
Eu creio, Senhor. Eu sei que não há nada impossível para Ti. O Senhor tem feito, o Senhor é um Deus de prodígios. O Senhor é um Deus do impossível. Eu creio, meu Deus. Comece a encher seu coração de fé. Comece a visualizar o seu milagre acontecendo. Comece a visualizar a situação sendo transformada. Comece a visualizar a cura sendo efetuada. Comece a visualizar, queridos, a transformação dessa pessoa. Comece a visualizar, sabe, a porta se abrindo, você entrando por essa porta promissora. Comece a visualizar, sabe, queridos, o milagre acontecendo. Ei, Deus pode fazer. Ele disse para Abraão: Abraão, porque Sara está rindo, Abraão? Porventura há alguma coisa impossível para o Senhor? Porventura há alguma coisa que Deus não pode fazer por você? Porventura há algo impossível para Deus? Creia nessa noite, creia nessa noite, busque, peça ao Senhor, Ele vai fazer. Aleluia. Eu quero chamar você nessa noite. Você que foi tomado por essa fé. Você que está dizendo: meu Deus, eu creio. Comece hoje o passo de fé. Sai do seu lugar e venha ao altar. Comece hoje. Sabe, coloque diante de Deus aquilo que você precisa. Diga: Senhor, não tem nada impossível para o Senhor. Eu creio, meu Deus, eu creio. Eu creio e vou pedir. O pedido é grande, é algo poderoso, é algo grande, mas eu vou pedir porque o Senhor pode fazer. Peça, peça para Deus. Peça, fale com Ele. Fale com Ele. Fale com Ele, cheio de fé. Venha mais para frente, venha mais para frente, venha mais para frente, venha mais para mais voltar. Venha mais, venha mais. Para dar espaço para os demais. Venha, creia. Oh, aleluia. Será que podes? Será que podes imaginar tudo aquilo que eu sonhei para ti? Filho meu, o que minhas mãos fizeram para ti? Filho meu, minha bênção será sobre ti. Venha você. Você que está hoje no 7º passo de fé. Você que está, sabe, encerrando hoje a sua aliança com Deus. Diga: venha, suba no altar, mas Senhor, semana que vem eu vou começar outro já. Porque eu creio, eu confio no Senhor. Pode subir, você que está no 7º. Pode subir, você que está no 7º. Você que está no 2º, no passo de fé, está no 2º passo de fé, persevere, continue crendo, não desista, não quebre, pode vir. Você que está no 3º, no 4º, no 5º, no 6º, persevere, queridos, Deus pode fazer. Continue orando, continue exercitando a sua fé, a sua confiança. Pode colocar a sua esperança no Senhor, pode colocar a sua confiança no Senhor, pode pedir para Deus. Deus vai fazer a sua vida. Deus é poderoso. Acaso há algo impossível para o Senhor? As suas mãos, declara isso comigo, diga: uma nova história, diga. Diga, pra mim, um novo tempo, diga. Um novo tempo Deus tem pra mim. Tudo aquilo que pedi foi, ouvirei
Mais alto, igreja, mais uma vez. te abençoarei. Uma nova história, diga. Uma nova história Deus tem pra mim. Diga mais forte, diga. Um novo tempo Deus tem pra mim. Tudo aquilo que pedido foi, ouvirei de sua boca. Te abençoarei. Ele vai te abençoar. Porque não é se Ele pode. Não é se Ele pode, é se você crê. Dê a resposta para Ele nessa noite. Diga: Senhor, eu creio. Eu creio, Senhor, que Tu podes fazer, que Tu podes transformar, que Tu pode mudar. Eu creio que o Senhor pode curar essa enfermidade. Diga: eu creio, Senhor. Eu creio e por isso eu estou aqui. Diga para Ele. Ah, meu Deus. Senhor, é a Tua palavra, meu Deus. Os Teus filhos estão pondo a fé em Ti, meu Deus, não é em homem. É no Senhor, é a Tua palavra. Ah, meu Pai, em nome de Jesus, honra a fé dos Teus filhos. Transforma, meu Deus. Transforma essa vida. Meu Deus, muda essa situação. Liberta, meu Deus, este homem, esta mulher. Senhor, abre a porta. Supra a necessidade. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, cura essa enfermidade. Em nome de Jesus, meu Deus, opera um milagre sobre essa vida. Não há nada impossível para o Senhor. A Tua palavra, meu Deus, é viva, é eficaz. Em nome de Jesus, transforma, muda, liberta, cura, abre a porta, opera o milagre. Em nome de Jesus. Diga assim: eu creio. Diga: eu creio. Não, queridos. Diga assim: eu creio. Eu confio no meu Deus. Diga: obrigado, Jesus. Diga: obrigado, Senhor, pela Tua bênção, pelo milagre. Eu tomo posse. Diga: eu tomo posse de todas as bênçãos que o meu Senhor Jesus conquistou para mim na cruz do Calvário. E eu declaro o meu milagre em nome de Jesus. Diga assim: eu declaro que subirei no altar e testemunharei a minha vitória e glorificarei o nome do meu Deus. Diga: obrigado, Senhor. Aleluia. Aplauda bem forte o nome de Jesus. Glorifique a Ele. Aleluia, que Deus te abençoe. Deus vai fazer na sua vida, em nome de